incomodo um pouco com as pregações, a maioria das pregações da atualidade, porque elas só apresentam, digamos assim, um lado do Evangelho. Elas não estão muito preocupadas com a totalidade. O Paulo, por exemplo, disse assim: nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O profeta Isaías nos diz que Jesus veio a anunciar o ano aceitável do Senhor, mas ele também veio para anunciar o dia do juízo do nosso Deus. Davi cantava a misericórdia, mas ele cantava o juízo também. As pregações, e você julgue as pregações, porque a Bíblia nos manda julgar as profecias, julgar as pregações. Elas têm que ter a totalidade da mensagem do Evangelho. Se eu chegar aqui e ficar falando para você só as coisas, entre aspas, boas, só as coisas positivas, só as coisas que você gosta de ouvir, só as coisas que você se interessa, e eu não mostrar o dia do juízo de Deus, não lhe advertir, não dizer a você as coisas como elas são, você poderá se enganar. É como eu estivesse te anestesiando e você caminhando a passos largos na direção do inferno. O nosso Senhor, e esse quadro é o quadro das palavras de Jesus, ele alertou, ele advertiu, ele falou sério. E para mim, nós vamos ler Lucas, vamos ler vários textos, mas eu vou começar em Lucas 17:32. Abra aí, dentro do contexto da vinda súbita do reino de Deus, da volta de Jesus. Para mim, são as palavras mais solenes de Jesus. As que mais me perturbam, se você quer saber, as que mais me causam arrepio e preocupação. Ele disse assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Olha que pregação, que sermão. Palavras tão curtinhas, lembrai-vos da mulher de Ló. Mas que tem um sermão maravilhoso, porque veja, esse é um tipo de pregação em que Jesus está provocando-nos a reflexão. Ele está falando, lembrem, pensem, ponderem, tragam a memória, tragam a lembrança, caminhem junto com os pensamentos de vocês, na mente de vocês, o que aconteceu com a mulher de Ló. Ele não falou para a gente se lembrar de Ló. Ló tem uma história, nós sabemos um pouquinho dela, talvez a gente comente uma coisa aqui, outra ali, mas Jesus está nos dizendo, lembrem-se da mulher de Ló. É uma história conhecida até para quem não é da fé. O que aconteceu com a mulher de Ló? Se eu perguntar, até as crianças possivelmente saberão. Ela se transformou numa estátua de sal. Ela foi transformada subitamente, sem esperar, numa estátua de sal. Agora, eu quero olhar para a mulher de Ló sobre 3 pontos de vista. E nós vamos, aqui e ali, voltar à história. Primeiro, aquela mulher era nora, por assim dizer, porque ela era casada com Ló. Ló era sobrinho de Abraão, mas era filho de criação. Ele era filho de um irmão de Abraão que morreu e Abraão assume Ló como filho. Então, Abraão era pai de criação de Ló. Consequentemente, a mulher de Ló era nora. Ou, digamos, Abraão e Sara eram sogro e sogra da mulher de Ló. Esse é o primeiro ponto de vista, vou falar daqui a pouco. Que às vezes, mesmo sob a influência de pessoas de Deus, uma pessoa não se converte. Depois eu quero falar na perspectiva de uma denominação. Vai ser lá na segunda parte, nós vamos tratar sobre a perspectiva de uma denominação, que a mulher de Ló hoje,
ela representa denominações que vão se afastando do culto bíblico, olhando para Sodoma, se aproximando cada vez mais de Sodoma e vivendo aquela experiência do mundanismo, da devassidão e da promiscuidade. E lá na terceira parte, eu quero falar da maldição dos descendentes da mulher de Ló. As duas filhas se tornaram mulheres pecadoras, promíscuas. E os filhos que nasceram dela, ela é a avó de Amon e de Moabe, duas nações, se transformaram duas nações que foram uma verdadeira praga na história da humanidade. Vamos à primeira parte. Boas influências não são suficientes. Pense comigo. A mulher de Ló, como eu já mencionei, tinha por sogro e sogra Abraão e Sara. Tudo que a gente sabe de Abraão e Sara estão contidos no livro de Gênesis, há relatos no Antigo Testamento, há relatos também no Novo Testamento, nas palavras de Jesus, na carta aos Hebreus, naquela galeria dos heróis da fé. Paulo fala no capítulo 4 muito de Abraão. Mas agora você imagina, pensa comigo, que a mulher de Ló convivia com Abraão e Sara. Aquela mulher tinha experiência de mesa, de finais de semana, de viagens. A mulher de Ló, vamos chamá-la a senhora Ló, porque a Bíblia não menciona o nome dela, e essa é uma característica bíblica, quando a mulher ela tem uma honra, o nome dela é mencionado, geralmente quando não tem muita honra, não se menciona. Então vamos chamar a senhora Ló, viveu sob a sombra de Abraão. Ninguém mais, ninguém menos do que o pai da fé, amigo de Deus. Ela via os milagres, ela via o exemplo, ela testemunhava a vida de oração de Abraão, ela via os livramentos. Quando saíram de Sodoma e Gomorra, levado pelos reis, e o Abraão com os 318, resgatou Ló, a esposa, a família, ela experimentou tudo aquilo, ela sabia, veja, ela sabia que o sogro e a sogra eram pessoas genuinamente de Deus. Mas ela se parecia mais com os de Sodoma e Gomorra do que com a família real, do que com a família bíblica, do que com a família temente. Esse é um pensamento que Jesus está propondo. Lembrem-se da mulher de Ló. O que Jesus está dizendo é: você pode estar cercado de gente piedosa. Eu estou falando com senhoras, vamos falar uma coisa aqui com bastante clareza, que privilégio é o teu, hein? Não todos, estou falando com algumas, me dirigindo a algumas senhoras, que tiveram a graça de Deus de casarem com maridos tementes. Teu marido é um homem de Deus, a senhora sabe disso. Teu marido é um homem de Deus. Mesmo assim, a senhora não toma jeito. Mesmo vivendo, dormindo na cama com um homem temente, um homem de Deus, honesto, justo, bom, íntegro, a senhora não se menta. Ou o contrário, que graça é a tua, meu irmão, que tem uma esposa, olha, tiremos o chapéu, a mulher virtuosa de Provérbios 31, 10 ao 31. Mulher virtuosa, quem achará? Você achou. Você casou com uma mulher carinhosa, com uma mulher trabalhadora, com uma mulher que cuida dos seus filhos como ninguém. Uma mulher que cuida da tua casa, cuida de você, cuida da tua roupa, cuida da administração financeira, é fiel, é boa na cozinha, é uma mulher santa de Deus, porque aí essa é a característica principal dela, e ela é todas as outras coisas, porque ela é uma mulher temente a Deus. E mesmo vivendo com uma mulher
tão temente a Deus como a sua esposa, o senhor não toma vergonha nessa cara e não se converte. É impressionante, é isso que Jesus está dizendo. Olha, olhem a mulher de Ló, lembre dessa mulher. Ela era influenciada, e olha, o marido dela, nós lemos em 1 Pedro, era um homem justo também. Então ela tinha Ló como exemplo, que era o próprio marido dela, ela tinha Abraão, o sogro, a Sara, a sogra, como pessoas em quem ela poderia se espelhar e dizer, eu vou ser uma mulher diferente. Mas não, a senhora Ló gostava do mundo, a senhora Ló gostava de Sodoma e Gomorra, a senhora Ló gostava do pecado, a senhora Ló gostava do que o mundo proporcionava. E não se deu conta que o juízo estava chegando. Ah, você que tem pais piedosos, você que nasceu, como se diz, no berço evangélico, que privilégio. Eu não tive esse privilégio. Quem dera eu tivesse nascido num lar evangélico. Se eu tivesse frequentado a escolinha da igreja, se eu tivesse frequentado os cultos na minha idade juvenil, ah, quanto sofrimento, quanta dor, quanto pecado eu teria evitado. Mas você não. Você dá um desgosto para os seus pais. Você é um desgosto para os seus pais, porque por mais que os seus pais orem por você, por mais que os seus pais te levem para a igreja, por mais que seus pais sejam um exemplo de uma conduta santa, honesta, justa e boa, você não se emenda, você não se acerta com Deus. Lembrai-vos da mulher de Ló. O bem não a influenciava mais. O bem não comovia o seu coração. A santidade não lhe atraía. A vida justa não lhe interessava. Ser uma mulher de Deus não fazia parte das aspirações daquela pobre mulher. Isso é muito triste. Por quê? Porque o tempo chega, o juízo chega, e ela não se deu conta de que o juízo havia chegado. Ainda que os anjos de Deus a estivesse com a família levando para escapar do justo juízo de Deus sobre as ímpias cidades de Sodoma e Gomorra, ela se perdeu. Isso nos leva um pouquinho mais à frente, e o Clébio vai colocar agora Lucas 17, do 34 ao 36, ainda palavras de Jesus, na continuação desse texto, Lucas 17, do 34 ao 36, olha o que vai acontecer com pessoas que moram, que convivem, que têm amizades. Você que tem um pastor amigo, tem um pastor, você conhece um pastor que é um homem de Deus. Eu estou falando com pessoas, porque hoje, como esse meio cresceu bastante, você conhece um pastor, você conhece um homem de Deus, você tem um vizinho, você tem um colega de trabalho, cristão genuíno, cristão nato. Toda a vida cristã manifestada naquela pessoa com quem você convive, vocês são amigos. Mas olha o que Jesus diz nesse texto. Digo-vos que naquela mesma noite, quando Jesus voltar, olha o que vai acontecer. Estarão dois numa cama, marido e mulher. Um será tomado e o outro será deixado. Imagina? Salvação é individual. Minha mulher é de Deus, mas o senhor não é, o senhor vai ficar. Meu marido é de Deus, pastor, que homem de Deus. Ele vai subir com Jesus, a senhora vai ficar. Olha que palavra, são palavras de Jesus, não pastor Fernando, comedor de arroz e feijão, não. Palavras de Jesus. Estarão dois numa cama, deitados, casal que se ama, que se dá bem, mas um ali não se converte, um ali não se deixa influenciar pela piedade do outro. Um ali não se curva, não se converte ao Senhor Todo-Poderoso, vai ser deixado. Versículo 35, duas estarão juntas moendo.
uma será tomada e a outra deixada. Duas amigas, amicíssimas, amigas da vida. Mas essa amiga deixada nunca aceitou ir na igreja com a outra amiga, nunca aceitou ser a mulher de Deus. Ela admirava, ela falava: amiga, eu te admiro. Quando ela tinha problemas, ela dizia: amiga, ore por mim. E a amiga de Deus orava e Deus atendia e a abençoava. Mas ela não quis ir para a igreja, ela não quis se batizar, ela não quis se converter, ela não quis abandonar os seus maus caminhos. Naquela noite, as duas estarão juntas no trabalho, estarão juntas passeando, estarão juntas no chá da tarde. Uma vai ser levada para o céu, a outra vai ser deixada. Olha a continuação ainda do versículo 36. Dois estarão no campo, dois amigos, dois irmãos nessa vida. Você que tem um amigo, e aquele seu amigo é de Deus, aquele seu amigo é íntegro, é reto, é homem de valor, é homem da igreja, é homem do evangelho, é homem da graça. Você gosta dele, ele é seu amigo de verdade, mas você vai com ele para todo lugar, menos para a igreja. Ele te convida na casa dele e você vai, ele te convida para viajar. As famílias viajam juntas, você gosta da presença dele, mas sempre que ele te convida para a igreja, você não vai. Ele te presenteou com uma Bíblia, você nunca leu a Bíblia que recebeu de presente desse amigo piedoso. E veja, vocês estarão no campo, os dois juntos trabalhando. Um será tomado e o outro, você que não se converte, você que não se deixa influenciar pela piedade, será deixado. Cuidado, essa é a primeira parte e a primeira lição. Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló não se deixou influenciar pelo sogro e pela sogra que tinha. Espero que você se deixe influenciar pelos bons, que são poucos. Abraão e Sara e Ló, marido dela, eram três justos, três piedosos, comparados com Sodoma. Sodoma era muita gente pecadora, mas ela tinha que ter se voltado para esses três piedosos. Talvez porque ela pensasse: só tem 3 pessoas buscando a Deus que eu conheço, o resto que eu conheço são todas pessoas pecadoras, eu vou seguir os pecadores. Nesse sentido, não siga a maioria. A maioria é burra, a maioria é sempre burra, sempre. Escreve isso, a maioria sempre está errada. Nas questões espirituais, fique mais atento onde estão os poucos, porque onde estão os poucos, possivelmente estão os mais preciosos. Estão aqueles que são verdadeiramente influenciadores das suas decisões piedosas e espirituais. Amém?